Os juízes do Tribunal Constitucional Autónomo tomaram posse hoje numa cerimónia que decorreu no Parlamento. O Governo está a elaborar um plano estratégico para erradicar a fome em São Tomé e Príncipe no horizonte 2030. O Ministério da Saúde realizou esta sexta-feira a segunda grande campanha de limpeza no centro da cidade capital. Boa noite, está a começar o telejornal. Os juízes do Tribunal Constitucional Autónomo tomaram posse hoje numa cerimónia que decorreu no Parlamento, na qual participaram o Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Afonso Varela, o líder da bancada parlamentar do partido que apoia o Governo, Ação Democrática Independente ADI, e o representante do Presidente do Tribunal de Contas. Juro por minha honra cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis, defender a independência nacional. No ato de investidura, o Presidente da Assembleia Nacional, José Diogo, lembrou aos novos juízes conselheiros que, com a implementação do Tribunal Constitucional, as suas tarefas prendem-se apenas com a administração da justiça, especificamente em matéria da natureza jurídico-constitucional. Os juízes que acabam de ser empossados para exercer essa nova função e espero que possam cumpri-la cabalmente, respeitando todas as normas vigentes inseridas na Constituição e de acordo com as vossas consciências. Excelências, importa assinalar que, doravante, com a implementação do Tribunal Constitucional, pende sobre vós, venerandos juízes, administrar a justiça eficazmente em matéria de natureza jurídico-constitucional. José da Graça Diogo pediu também aos juízes conselheiros do Tribunal Constitucional lucidez, perseverança, seriedade e transparência. Este tribunal terá a incumbência de apreciar a inconstitucionalidade e a ilegalidade, isto é, aferir sobre a inconstitucionalidade por ação, a fiscalização preventiva da constitucionalidade de quaisquer normas, de acordo com o Tratado Internacional, a fiscalização abstrata da constitucionalidade e da legalidade de quaisquer normas, a fiscalização concreta da Constituição e da legalidade, bem como todas as outras competências e atribuições cometidas à mesma. O Presidente do Parlamento apelou aos juízes no sentido de comportarem com idoneidade e imparcialidade sobre as decisões que irão tomar ao longo do exercício das suas funções. Reafirmo aqui, perante este auditório, que a nossa sociedade aguarda de vós muita lucidez, muita perseverança, seriedade e transparência, sempre para a conservação da vossa retidão, idoneidade e imparcialidade sobre as decisões que serão chamadas a tomar para dirimir eventuais casos que surgirão à intervenção do vosso coletivo para o bem-estar e para a verdade na justiça e na conservação dos valores do Estado Democrático em São Tomé e Príncipe. Na cerimónia de tomada de posse dos 5 juízes do Tribunal Constitucional, não compareceram os representantes da oposição parlamentar, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e a bastonária da Ordem dos Advogados. Participaram o líder da bancada do ADI, o Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares, Afonso Varela, a Ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos, Ilza Amado Vaz, bem como familiares dos empossados. O Governo emitiu esta sexta-feira um comunicado de imprensa, cujo teor passo a ler, após a visita de 5 dias ao nosso país. No representante especial do Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas para a África Central, a convite das autoridades nacionais, o Governo manifesta os seus profundos agradecimentos à Sua Excelência o Sr. François Fall pela sua total disponibilidade
e pelos esforços desenvolvidos no sentido de desfazer a crispação política entre os partidos com assento parlamentar, fruto da autonomização do Tribunal Constitucional. Esses agradecimentos são extensíveis ao corpo diplomático representado em São Tomé e Príncipe, bem como a todos os amigos de São Tomé e Príncipe que estiveram sempre atentos às preocupações manifestadas pelas partes envolvidas. Decorda tudo isso que o país está calmo, a população tranquila e as instituições da República funcionam regularmente. O Governo tomou, no entanto, boa nota da vontade atual da oposição parlamentar de integrar o processo de composição do Tribunal Constitucional nos moldes conciliatórios, então propostos pela representação parlamentar maioritária, como resultado das auscultações realizadas pelo representante especial do Secretário-Geral das Nações Unidas. O Governo lamenta profundamente o tempo perdido e, sobretudo, que a manifestação deste acordo e interesse só após a eleição pela Assembleia Nacional no passado dia 15 do corrente mês de janeiro dos respectivos juízes tenha tido lugar quando a mesma proposta fora, ao longo de todo o processo, objeto de repetida insistência por parte da maioria parlamentar. O Governo da República e a sua base parlamentar de apoio manifestam desde já a sua inteira disponibilidade para um diálogo franco e aberto com os partidos que compõem a oposição parlamentar e apreciar as suas propostas, tentando sempre encontrar os mecanismos legislativos mais adequados, de modo a integrá-las, conforme o caso, nas ingentes reformas das instituições de Estado, desde que a mesma oposição parlamentar confirme de modo inequívoco a sua vontade de voltar a participar pacificamente na organização e funcionamento das instituições de Estado, nos termos e condições definidos pela Constituição. Gabinete do Primeiro-Ministro, chefe do Governo, em São Tomé, aos 26 de janeiro de 2018. O Governo está a elaborar um plano estratégico para erradicar a fome em São Tomé e Príncipe no horizonte de 2030. O lançamento da estratégia foi feito esta manhã no Hotel Praia e foi presidido pelo Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Teodorico Campos. Erradicar a fome em São Tomé e Príncipe é um projeto que está a ser elaborado pelo 16º Governo, que elegeu como prioridade o desenvolvimento socioeconómico e sustentável do país, onde a tarefa de alavancar a economia, reduzir a pobreza, erradicar a fome e melhorar as condições de vida da população. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável levam os países a definir as suas ações e estratégias com vista a combater a fome e a má nutrição. Neste âmbito, um plano estratégico está a ser elaborado com a colaboração das Nações Unidas através do PAM, Programa Alimentar Mundial, para que o nosso país possa atingir a fome zero em 2030. O setor agrícola é extremamente importante para a economia do país, contribuindo com cerca de 20% do PIB e mais de 90% das receitas de exportação e emprega cerca de 60% da população ativa. O país dispõe de 49.600 hectares de terras agricultáveis, de boa fertilidade e com reservas florestais de grande importância socioeconómica. Também possui uma zona econômica exclusiva de cerca de 160 vezes mais que a área do território terrestre e de um potencial halieutíco diversificado estimado entre 23.000 a 29.000 toneladas de pescado. Apesar das condições, a produção interna de alimentos é insuficiente para atender às reais necessidades de consumo. Verifica-se com déficit em cereais, nomeadamente arroz, trigo, milho, etc., óleo, feijão seco, produtos lácteos, açúcar, carne, etc., pois a agricultura, essencialmente do tipo familiar, responde apenas à necessidade em alguns bens alimentares, tais como a banana, a mandioca, a batata doce, os produtos hortícolas e outros. Recorde-se que nestes últimos 3 anos o país tem beneficiado com vários apoios da FAO, através do PNUD, quer para o sector da agricultura como na pecuária, no âmbito do engajamento do Governo, criando o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a qual a Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro e chefe do Governo, tutela a presidência deste organismo,
que muito tem contribuído para a melhoria da nossa dieta alimentar, a qual aproveitamos o ensejo de agradecer a todos os parceiros que muito têm ajudado São Tomé e Príncipe, este país querido. O objetivo deste ateliê foi para analisar o documento denominado Revisão Estratégica Fome Zero de São Tomé e Príncipe, que foi apresentado pela equipa de consultores, cujos estudos foram financiados pelo PAM, Programa Alimentar Mundial. Pretende-se elaborar uma visão estratégica de ações com vista a acabar com a fome, garantir a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável, tudo isto enquadrado no Objetivo de Desenvolvimento da Agenda 2030. Foi inaugurado esta sexta-feira no Palácio dos Congressos a Feira Internacional de Negócios. É uma iniciativa do empresário santomense Célio Santiago. A feira foi inaugurada pelo Presidente da Câmara do Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços, Jorge Correia. Expositores de vários países participam neste evento. A necessidade de criar parcerias empresariais e a busca de melhor dinamização no mercado santomense foi o que norteou o empresário Célio Santiago a preparar esta Feira Internacional de São Tomé e Príncipe. Eu tive ideia porque eu tenho alguns amigos que às vezes têm alguma dificuldade, não é? Tem alguma dificuldade a deslocar-se ao estrangeiro e encontrar seu parceiro certo. Então, de conversa que eu tenho tido com alguns amigos, operadores econômicos como eu, e eles manifestaram esse desejo. E então o que eu fiz o cruzamento entre os operadores econômicos nacionais, ou seja, os santomenses que têm o negócio como a sua atividade principal e os estrangeiros que querem fazer parceria. Então foi por isso que eu organizei cá esse encontro internacional de negócio, onde duas pessoas com interesses em comum sentam, conversam, fazem parcerias para o futuro. Foram necessários 6 meses e algum investimento para criar condições para receber os seus convidados. São 2 dias para cada empresa fazer a apresentação dos seus serviços e potencialidades de investimentos. Jorge Correia, presidente da Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços, foi quem presidiu a cerimônia de abertura da atividade. Eu gostaria de pedir aos senhores que, particularmente para aqueles que vieram e que não conhecem São Tomé e Príncipe é um país pequeno, com um mercado bastante exíguo, mas com um mercado, pode poder-se dizer, com um mercado bastante vasto, pois nós estamos numa zona tampão, uma zona, podemos dizer, que tem relação com toda a costa ocidental da África, e basta dizer que nessa costa vivem cerca de 300 e tal milhões de pessoas, algumas com algibeiras muito mais fortes do que aquela que nós conhecemos cá em São Tomé e Príncipe. Daí que o investimento feito em São Tomé e Príncipe não circunda apenas São Tomé e Príncipe, mas tem possibilidades, de acordo com a região em que nós estamos, região econômica da África Ocidental, poder, portanto, investir, levar, portanto, os resultados dos investimentos para essas paragens que eu citei. No final, a organização espera que mais empresas portuguesas, espanholas e italianas possam vir a investir no país graças a esta iniciativa. Eu espero que haja negócio, que haja parceria e que algumas empresas nacionais com uma certa ambição possam internacionalizar-se e ter representação no estrangeiro. E isto começado a partir daí, né? Certo. O objetivo deste encontro mesmo é fazer com que as empresas nacionais tenham um pouco mais de ambição no bom sentido da palavra, e possam internacionalizar-se, não é? O objetivo central é este. A Feira de Negócios está aberta ao público durante 2 dias no Palácio dos Congressos. Qualquer empresário que quiser poderá para lá se dirigir para se informar das oportunidades de negócios que podem existir. As empresas representadas através de suas respectivas associações veem esta Feira Internacional uma grande oportunidade de reconhecimento do território e potencialidades comerciais.
Estão representadas aqui associações e algumas empresas das diversas áreas de atividades, nomeadamente decorações, metalúrgicas, imobiliário, investimentos, fabricação de cosméticos, utensílios de higiene, limpeza e saúde, entre outros. Uma oportunidade para conhecerem o mercado e as suas potencialidades. Nós neste momento estamos a representar algumas empresas de diversas áreas aqui neste certame. No meu caso específico é uma empresa de imobiliária para gestão de empreendimentos, mas mais na vertente industrial. Depois temos outras empresas para materiais de construção, alumínios, temos parte de imobiliário de escritórios e decoração de interiores. E temos também aqui uma que é a Top Color, que é também uma empresa de tintas, que nós tentamos vir a vender as soluções deles e apresentar as soluções. Represento a empresa Naturdermo, somos fabricantes em Portugal, de produtos da área da saúde, na área da dermocosmética, na área hospitalar. Fabricamos gel de banho hospitalar, cremes hidratantes hospitalares, toalhitas de limpeza corporal na base hospitalar. Okay. E, portanto, apresentar a vossa empresa nesta Feira Internacional em São Tomé, o que é que isto representa para si e para a sua empresa? Nós estamos na parte da expansão e internacionalização da empresa. Estamos a lançar a empresa em todos os países da CPLP, de língua portuguesa, neste momento. Tentar arranjar um distribuidor em São Tomé, fazer contactos para possíveis exportações de produtos para cá, acima de tudo. E esta é uma boa oportunidade para... Tentamos reunir o útil ao agradável. Vir aqui sozinho procurar é mais difícil. Juntamos um grupo de empresas, apoiados em projetos europeus do 2020, e viemos cá, porque é muito mais fácil vocês virem a uma feira. Nós estamos cá a representar Portugal e para tentar arranjar contactos para de hoje à amanhã temos oportunidades de negócio. Isto é uma participação institucional na medida em que a minha associação, a associação que eu aqui represento, já tem uma tradição muito grande em São Tomé e Príncipe, quer através da realização de missões, quer através da elaboração do estudo de levantamento e agregação da indústria toda de São Tomé, trabalho feito em conjunto com a AIDA, em conjunto com a própria Câmara de Comércio. Para além disso, a associação tem estabelecido diversos contactos com empresas, com instituições, no intuito de trazer empresas portuguesas a esse mercado. Portanto, esta presença é uma presença institucional que vem no seguimento de uma presença continuada na ANEM neste mercado. Embora o mercado de São Tomé seja pequeno, existem oportunidades que podem ser criadas e promissoras aos investimentos. É uma oportunidade de negócio, é uma oportunidade de São Tomé pelas características que tem e a ligação que tem com Portugal, históricas, a própria língua facilita e é uma oportunidade de nós, enquanto pequenas empresas, de virmos tentar também ajudar quem está aqui e expandir também as nossas áreas de negócio. A área da saúde é uma área que existe em todo o mundo. Os nossos produtos são consumidos em todo o mundo. Uns fabrica-se na Europa, outros fabrica-se noutros continentes. Vocês cá têm a área da saúde, onde há hospitais, onde há lares, onde há creches, onde há isso tudo. Há clientes para nós. Agora, simplesmente, nós não queremos fazer cliente direto, temos que arranjar um parceiro de negócios que esteja cá, a ajudar empresas de cá, a criar riqueza cá e nós tentar exportar para cá. Tanto as empresas nacionais e estrangeiras presentes nesta feira esperam encontrar parcerias promissoras durante os 2 dias de intercâmbios. O Ministro do Emprego e Assuntos Sociais visitou esta sexta-feira algumas famílias beneficiadas com casas sociais construídas pelo Governo. O objetivo é conhecer a necessidade dessas pessoas depois de receberem as habitações. Pormenores deste assunto no telejornal de amanhã. O Ministério da Saúde realizou esta sexta-feira a segunda campanha de limpeza no centro da cidade de São Tomé. O objetivo é sensibilizar a população são-tomense para manter limpa a cidade capital, contribuindo para a melhoria da higiene individual e coletiva.
Esta segunda campanha de limpeza não teve a mesma aderência da primeira, mas, contudo, os que se fizeram presentes colocou mão à obra para retirar os resíduos sólidos deixados na capital do país. Com destaque, sobretudo, para as senhoras, juntaram-se as equipas dos bombeiros, dos militares e deram outro rosto à cidade capital. Acho que está a decorrer normalmente, apesar de haver fraca participação, sobretudo das feirantes do mercado municipal, nomeadamente as feirantes, as palaias, chamadas palaias de peixe. Elas que têm sido alvo de maior reclamação no que toca a sujidades no mercado. No entanto, elas não têm participado e têm contribuído também para a indignação das outras feirantes que conosco têm estado a participar. Mercados e as principais artérias de São Tomé foram os locais alvos desta campanha de limpeza promovida pelo Ministério da Saúde. No mercado municipal, enquanto algumas palaias contribuíam nos trabalhos, outras, sobretudo as de peixe, dirigiram para a zona perto do supermercado Continental para fazer a sua venda. Uma situação que indignou as feirantes que contribuíram. Eu vejo que essa limpeza é normal, é uma coisa perfeita, mas normalmente está também um bocadinho culpado, porque onde a limpeza é geral, é para todo mundo. Onde eles foram vender, a gente devia levar carro também, bombeiro e molho, eles todos lá, que nós todos devemos contribuir nessa limpeza. Eles quem? Nós santimenses, essas que foram vender lá. Eu contribuir minha limpeza, todo lado de municipal, que é o mercado que eu não sujo, mas eu sujo, porque tenho que contribuir, já que eu piso. Então, é direito de todos nós, mesmo lá elas que foram, não é direito delas lá vender hoje. É limpeza. Depois da nossa limpeza, quem não tem para dar, tem que vender alguma coisa. Eu sou de Palai Peixe, mas eu vendo lá dentro. Eu não vendo aqui fora, mas hoje a gente disse para não vender. Eu vim, escolhi peixe, deixei lá tapado, vim fazer limpeza de minha parte. A gente vê minha cara como eu também vim fazer limpeza. Eu sou Palai de hortaliça. Nós faremos desde 5, já chegou aqui desde 5 à madrugada e 40. Começamos lá um passeio, desse pedaço lá de passeio, para a ria, todo lado varimos lá. Aqui não tinha nenhuma palai peixe. Bombeiro quando chegou não tinha nenhuma palai peixe. Nós palai do outro lado de hortaliça, é que viemos varrer, fazer juntamento com os palai de hortaliça e varrer aqui todo. Palai de peixe chegou agora, ninguém pegou vassoura. Nós fomos até lá do comprimido, aqui todos nós somos palai de hortaliça. Palai de peixe, ninguém não apareceu para pegar vassoura, para poder varrer nenhum lixo. Palai de peixe, ninguém. Portanto, os que se envolveram nesta ação cívica deixou apelo a mais participação neste trabalho de limpeza na nossa cidade. Acho que esta campanha desta vez está tanto quanto um pouco mais enfraquecida em relação à outra. No entanto, os esforços nossos estão sendo feitos, estamos a contribuir, estamos também a sensibilizar as pessoas de forma que possam participar muito mais nesta campanha que achamos que é nossa, é de todos nós, é para bem de todos nós. De realçar que esta campanha de limpeza organizada pelo Governo, através do Ministério da Saúde, deve acontecer mensalmente. Os serviços prisionais e de reinserção social receberam esta sexta-feira alguns materiais e equipamentos de escritório, oferta da Cooperação Portuguesa, e foi testemunhada pela Ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos, Ilse Amado Vaz. Na presença da Ministra da Justiça e Direitos Humanos, o embaixador de Portugal em São Tomé e Príncipe ofereceu um conjunto de materiais e equipamentos a serviços prisionais e de reinserção social. São 5 computadores de mesa novos, com os seus respectivos acessórios, um retroprojetor e uma dúzia de camas e colchões para os reclusos. Sabemos que o Governo está a fazer um esforço muito considerável para reformar este setor e, do ponto de vista de Portugal, como a Sra. Ministra sabe, estamos empenhados em dar todo o apoio nesse esforço. Parte desse esforço, obviamente, que também se liga à reinserção social, também, obviamente, o serviço prisional, mas é mais a componente da reinserção social que me parece fundamental, e também aí temos vários projetos muito significativos
E é por isso que é nesse esforço conjunto que se inscreve esta doação. A cadeia central tem neste momento cerca de 300 reclusos e uma situação de carência bastante grande. Por isso, o diretor do estabelecimento considerou a ajuda de grande importância, apesar dos esforços que o governo santomense tem vindo a envidar no sentido de melhorar a situação. A atividade que nós acabamos agora de realizar circunscreve-se no âmbito de cooperação entre o governo santomense e o governo de Portugal, concretamente o Ministério da Justiça. Portanto, é muito mais concretamente os serviços prisionais e direção social com a sua congênere portuguesa. Portanto, nós, de alguns meses essa parte, estivemos em Portugal, onde contactamos com as autoridades congêneres, não é? Onde expusemos todo um conjunto de questões, dentre elas cooperação nestes âmbitos, não é? É assim que acabaram de chegar, como puderam testemunhar, um lote de equipamentos informáticos, nomeadamente computadores, impressoras, retroprojetores, obrigado, camas, colchões, que de alguma forma, como dizia inicialmente, vem suprir algumas das nossas dificuldades. Após o ato de entrega dos materiais e equipamentos, a cadeia central procedeu-se também a uma visita ao estabelecimento prisional. A positiva missão dos médicos dermatológicos ao país, que durante uma semana realizaram várias cirurgias no Hospital Dr. Aires de Menezes. A ação enquadra-se na cooperação portuguesa através do Instituto Val Flor. Esta foi mais uma missão com êxito realizada por estes médicos que se têm deslocado ao país para realizar várias cirurgias. Tudo enquadrado no programa Saúde para Todos do Instituto Val Flor. Desta vez operamos mais 27 doentes, alguns de alto risco, outros de risco mais diminuto, mas felizmente correu tudo bem, até porque temos um grande apoio tanto por parte do Instituto e da cooperação portuguesa, de facto, assim como realmente dos colegas, nomeadamente do Dr. Pascoal e da própria direção do hospital. Foi um balanço extremamente positivo, mas sobretudo para mim é o facto de nós termos tido 2 semanas de trabalho intensivo, mas o mais importante para mim como técnico nacional, um momento de aprendizagem, de refrescamento, de conhecimentos, técnicas e habilidades que, tendo em conta as dificuldades e as limitações que nós nos deparamos dia a dia, muitas vezes nós não praticamos, às vezes também não usamos certos equipamentos, certos materiais que essas missões nos trazem e nos dão oportunidades para, portanto, estarmos mais habilitados e mais capacitados, mais à vontade para podermos dar resposta às necessidades. Desta feita nós operamos os casos mais complicados, os mais difíceis, e no balanço, no outro prima do balanço, contribuiu para reduzir de uma forma significativa os casos da especialidade que nós poderíamos, por necessidade, de evacuar para Portugal. Este tipo de missões irão continuar num futuro próximo. Uma mãe está aflita com o problema de saúde do seu filho, uma situação que se arrasta há meses e, segundo a mãe, os médicos não conseguiram apresentar uma solução para o problema. Para o seu desespero, Wilza Cassandra disse que foi informada que o processo da criança desapareceu no Centro Hospitalar de São Tomé. Edgelson Dias Pereira, de 10 meses de idade, nasceu com um inchaço na zona lombar. Na altura foi levado ao hospital e, tendo em conta a gravidade do caso, segundo a mãe, os médicos recusaram-se a fazer a cirurgia interna e prometeram evacuar o bebê. Uma promessa que não foi cumprida e o problema se complica a cada dia que passa. Diz que o bebê nasceu desde maternidade. Todas as doutoras foram ver o bebê, viu que não é de caso deles. Então mandaram chamar um doutor cirurgião. Esse doutor é o doutor Pascoal.
Doutor Pascoal viu o bebê desde dias de bebê na maternidade. O doutor disse como esse bebê, algo que o bebê está com ele. Não é de bico de doutor, aqui não tem coisa, aqui não tem aparelho para ligar, aparelho que Portugal tem para ligar bebê. Então, o doutor disse em 6 meses, bebê é para ser evacuado. 6 meses passou, 8 passou, 10, bebê tem 10 meses agora. De todo esse, desde que bebê nasceu, eu estou na consulta com o bebê. Fomos para o hospital na segunda-feira. Fomos acompanhar o doutor e secretária de doutor disse ela não faz milagre. O desespero de Wilson Cassandra aumentou quando foi ao hospital esta sexta-feira. O doutor disse, sem processo ele não vê bebê. Eu lembro muito bem quando eu fiz consulta, eu entreguei e nessas bancas entregou a enfermeira ali já processo de bebê para entregar lá embaixo. Eu fui 2 vezes, enfermeira foi, ele foi, pai de bebê foi, mas disseram não viu. E o doutor disse, sem processo de bebê, ele não vai acompanhar bebê e não vai dar para passar relatório de bebê. O médico cirurgião Pascoal de apresentação, acusado pela mãe, já reagiu. Eu desconheço esse caso, em primeiro lugar. Desconheço na medida que eu sou técnico médico do hospital e vejo diariamente inúmeras pessoas. Eu tenho uma consulta aberta numa agenda onde os administrativos é que inscrevem as pessoas para as consultas. Minha consulta não é escolhida, minha consulta é aberta para qualquer um. Vendo depois a criança padece de uma malformação congênita do sistema nervoso central. Uma malformação congênita, nasceu com uma malformação do sistema nervoso central, chamada hidrocefalia congênita. Portanto, um excesso de líquido no crânio, e o crânio vai crescendo cada vez mais. E, além de mais, apresenta meningocele, que é uma protusão a nível da coluna, portanto, das meninges, também consequente de uma malformação congênita. Portanto, a criança tem meningocele e tem hidrocele. São 2 malformações congênitas. Dependendo do grau e do grau da afetação do sistema nervoso, alguns casos podem ser recuperados. Depois de ter visto agravada condenação por corrupção passiva, o ex-presidente brasileiro Lula da Silva tem o passaporte apreendido. Notícia para conferir depois do intervalo. Depois de ter visto agravada condenação por corrupção passiva, o ex-presidente brasileiro Lula da Silva tem o passaporte apreendido. A decisão é de um juiz da 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal. Condenado candidato sem passaporte. Depois de ter visto agravada em segunda instância a condenação por corrupção passiva, o ex-presidente brasileiro tem passaporte apreendido por decisão de um juiz da 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, Ricardo Augusto Soares Leite, o magistrado que há cerca de 1 ano mandou suspender as atividades do Instituto Lula. Condenação à parte, Lula mantém o curso rumo à presidência, um dia depois de ter conhecido o agravamento da pena para 12 anos e 1 mês, o tribunal anunciou a decisão de formalizar a candidatura de Lula. Ele foi uma pessoa que viu os pobres, mas eu acho que ele se perdeu em meio à política. Eu acho que foi muito dinheiro para ele. E ele realmente entrou com uma boa intenção, mas se perdeu no caminho. Por enquanto, Lula está livre para fazer campanha e com possibilidade de concorrer a um 3º mandato na presidência do país. Só depois de se esgotarem todas as possibilidades de recursos é que poderá ser declarado inelegível e eventualmente ser preso. As presidenciais brasileiras estão previstas para outubro. De acordo com as sondagens, 1/3 de eleitores estaria disposto a votar em Lula. Num discurso aos seus apoiantes em São Paulo, Lula insistiu na sua inocência e disse que a provocação é tão grande que agora quer ser candidato à presidência. O coletivo de 3 juízes do Tribunal Regional de Porto Alegre
decidiu agravar para 12 anos e 1 mês de prisão a sentença de 9 anos e meio decretada em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do Triplex em Guarujá, São Paulo. O Presidente da República de Timor-Leste anunciou esta sexta-feira a dissolução do Parlamento Nacional e a convocação de eleições antecipadas. A oposição já se mostrou satisfeita com esta decisão. O chefe do Estado de Timor-Leste convocou eleições antecipadas. Esta foi a forma que Francisco Guterres encontrou para tentar resolver o impasse político que se vive no país. O chefe de Estado apresentou a sua decisão em comunicado transmitido em direto pelas televisões de Timor-Leste a partir do Palácio Presidencial em Dili. Desde as últimas legislativas que a crise está instalada, Fretilin venceu e formou o governo, mas a oposição está em maioria no Parlamento. A situação levou ao chumbo do orçamento do Executivo e orçamento retificativo e a apresentação de uma moção de censura ao governo. Ontem, o Nobel da Paz Ramos Hortas, que é também Ministro de Estado e Conselheiro para a Segurança Nacional, tinha defendido a realização de novas eleições. Pelo menos 41 mortos, cerca de 70 feridos é o balanço provisório do incêndio que ocorreu no hospital na Coreia do Sul. De acordo com as autoridades, não é ainda conhecida a causa do incêndio. Um incêndio no hospital na Coreia do Sul fez na quinta-feira pelo menos 41 mortos e cerca de 70 feridos, cerca de uma dezena em estado grave, segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap. O incêndio ocorreu na cidade de Miryang, no sudoeste do país. O hospital funcionava num edifício de 5 andares que abrigava igualmente uma residência de idosos. Segundo os bombeiros presentes no local, o fogo tirou a vida de 33 pessoas e 13 estão gravemente feridas. As cerca de 200 pessoas que estavam no prédio quando o incêndio começou foram todas retiradas pelas equipas de socorro. Algumas das vítimas morreram a caminho do hospital, disse a agência sul-coreana. De acordo com as autoridades, não é ainda conhecida a causa do acidente. Fica assim concluída esta edição do Telejornal. Início de um bom fim de semana para os caros telespectadores. Boa noite.